A risada cruel do gerente do banco ecoou pelo saguão enquanto ele zombava do cliente casualmente vestido que tentava sacar $2 milhões. Se você tem esse dinheiro, eu te pago o dobro, zombou Robert Thompson, convencido de que estava lidando com mais um aspirante a funcionário tentando impressionar os funcionários da prestigiosa agência de Chicago. O gerente arrogante havia construído sua reputação identificando fraudadores que não pareciam ricos o suficiente para a clientela de elite do Metropolitan National Bank. Mas quando a tela do computador do caixa revelou a verdadeira identidade do cliente, a confiança presunçosa de Thompson se estilhaçou instantaneamente. Ele havia acabado de humilhar e desafiar seu próprio CEO para uma aposta impossível de $4 milhões. David King entrou na agência do Metropolitan National Bank no centro de Chicago, vestindo seu traje casual habitual, jeans e uma camisa polo simples. Sua aparência discreta não dava a mínima indicação de que ele era o CEO da instituição financeira de $500 bilhões que ele havia transformado de um pequeno banco comunitário em uma das forças financeiras mais poderosas dos Estados Unidos. Preciso fazer um grande saque da minha conta empresarial, disse David calmamente ao caixa, com seu tom de voz suave contrastando fortemente com a personalidade agressiva que muitos clientes demonstravam ao realizar transações financeiras significativas na agência de luxo que atendia principalmente a elite abastada de Chicago. Quanto pretende sacar, senhor? Perguntou Maria Santos, a jovem caixa cuja formação profissional a ensinar a tratar todos os clientes com respeito, independentemente de sua aparência ou do valor de suas transações. $2 milhões. Respondeu David com naturalidade, sem que seu tom demonstrasse arrogância ou presunção, apesar da quantia substancial que representaria uma renda vitalícia para a maioria dos funcionários e clientes do banco. O número pairou no ar entre eles enquanto os olhos de Maria se arregalavam ligeiramente de surpresa, embora ela mantivesse a compostura profissional enquanto processava a solicitação em comum que excedia os limites diários normais de saque por uma margem significativa. É um valor bastante alto, senhor, respondeu Maria cuidadosamente. Preciso verificar o status da sua conta e obter a aprovação do gerente para um saque desse valor, pois excede nossos limites diários padrão por motivos de segurança. Sua explicação seguiu os protocolos bancários padrão, projetados para prevenir fraudes e, ao mesmo tempo, acomodar grandes transações legítimas que clientes ricos ocasionalmente exigiam. Claro, eu entendo perfeitamente, respondeu David com uma paciência que refletia seu profundo conhecimento dos procedimentos bancários e das medidas de segurança que ele havia implementado pessoalmente em todas as operações de sua instituição em todo o país. Leve o tempo que precisar para verificar tudo corretamente, não estou com pressa hoje. Sua atitude complacente impressionou Maria, que havia se acostumado com clientes ricos que exigiam atendimento imediato e se tornavam hostis quando solicitados a seguir os procedimentos padrão de segurança. Agradecemos a paciência, senhor. Maria começou, percebendo que ainda não havia obtido o nome dele para o processamento da transação que seria necessário para uma solicitação de retirada tão substancial. David King, respondeu ele simplesmente, fornecendo apenas as informações básicas solicitadas, sem mencionar seu cargo ou cargo no banco, o que teria transformado imediatamente toda a interação com os funcionários, que reconheceriam seu supervisor e empregador. Deixe-me verificar o status da sua conta, Sr. King, disse Maria enquanto digitava o nome dele no sistema, e a tela imediatamente exibiu informações da conta, o que a fez parar, espantada com os números que apareceram diante de seus olhos. Sr. King, sua conta apresenta um saldo de... Ela interrompeu a frase no meio, verificando os números para garantir que não havia cometido um erro ao ler o valor astronômico que excedia qualquer valor que ela já havia encontrado em seus 3 anos de trabalho na prestigiosa agência. Algum problema? Perguntou David com genuína preocupação, embora suspeitasse que o saldo da sua conta pudesse estar causando o atraso no processamento de sua solicitação de saque relativamente simples. Não, senhor, sem problemas. Maria se recuperou rapidamente. O saldo da sua conta é mais do que suficiente para este saque, mas preciso da aprovação do meu gerente para qualquer transação acima de $1 milhão, de acordo com nossos protocolos de segurança padrão. Sua explicação foi precisa, embora ela não tenha mencionado seu espanto ao descobrir que o cliente, vestido casualmente,
Possuía um dos maiores saldos de conta individual que ela já havia encontrado em sua carreira bancária. Isso faz todo sentido, concordou David. Os protocolos de segurança existem por bons motivos, e eu aprecio que você esteja seguindo os procedimentos adequados para proteger o banco e seus clientes de possíveis fraudes ou transações não autorizadas. Sua resposta compreensiva refletiu não apenas paciência, mas também genuíno apreço pelas medidas de segurança que ele havia pessoalmente imposto em todo o seu império bancário para prevenir o tipo de crimes financeiros que haviam prejudicado a reputação de outras instituições e a confiança dos clientes. Vou ligar para o gerente Roberts agora mesmo, disse Maria enquanto pegava o telefone, sem perceber que estava prestes a iniciar uma conversa que exporia a cultura de gestão tóxica que havia se desenvolvido na agência, apesar das políticas corporativas que exigiam tratamento respeitoso a todos os clientes, independentemente de sua aparência ou status social percebido. Sr. Roberts, tenho um cliente solicitando um saque de $2 milhões e preciso de sua aprovação para processar a transação, explicou Maria ao telefone, seu tom profissional sem demonstrar a apreensão que sentia ao lidar com seu supervisor notoriamente difícil, que tinha a reputação de tratar funcionários e clientes com desprezo mal disfarçado quando eles não atendiam aos seus padrões arbitrários de dignidade e de serviço respeitoso. O gerente da agência, Robert Thompson, emergiu de seu escritório com a arrogância de alguém que havia permitido que sua modesta autoridade dentro de uma única agência bancária inflasse seu ego muito além do que sua posição e realizações reais justificavam no setor financeiro em geral. Onde está esse cliente que acha que pode simplesmente entrar aqui e sacar $2 milhões? Perguntou Thompson em voz alta, sua voz ecoando pelo saguão da agência de uma maneira que chamava a atenção de outros clientes e funcionários, que reconheciam o tom agressivo que normalmente precedia uma de suas demonstrações públicas de autoridade e condescendência. Bem aqui, senhor, respondeu Maria em voz baixa, gesticulando em direção a David, que permanecia pacientemente em sua janela, sua atitude calma contrastando fortemente com a óbvia agitação e abordagem confrontacional de Thompson em situações de atendimento ao cliente. Você só pode estar brincando, disse Thompson, enquanto olhava David de cima a baixo com evidente desdém, observando as roupas casuais e a aparência despretensiosa que não atendiam às suas expectativas para alguém que solicitava uma transação financeira tão grande. Esse cara parece que não tem condições de sacar $200, quanto mais $2 milhões. Sua avaliação ofensiva foi proferida em voz alta o suficiente para que todos na agência ouvissem, incluindo David, que manteve a expressão serena apesar do tratamento pouco profissional que estava recebendo de seu próprio funcionário. Senhor, o saldo da conta dele suporta o valor do saque, interrompeu Maria em voz baixa, tentando apaziguar a situação enquanto fornecia informações factuais que deveriam ter encerrado o questionamento público de Thompson sobre a capacidade financeira e a solicitação de transação de um cliente legítimo. Não me importa o que o computador diga, retrucou Thompson. Qualquer um pode ver que esse cara não pertence à nossa agência fazendo transações milionárias. Ele provavelmente nem tem emprego, muito menos o tipo de riqueza que justificaria essa solicitação ridícula. Suas suposições preconceituosas sobre a situação financeira de David baseavam-se inteiramente na aparência e em estereótipos de classe que violavam todos os princípios de serviço bancário profissional e respeito ao cliente que a instituição alegava defender. Talvez ele devesse tentar o banco comunitário ali na rua, onde estão acostumados a lidar com pessoas do seu nível econômico, continuou Thompson, com seu ataque verbal, porque o Metropolitan National Bank atende clientes sérios com dinheiro de verdade, não aspirantes a figurões que acham que podem nos impressionar com solicitações falsas de saque. Sua sugestão de que David saísse do estabelecimento refletia não apenas um atendimento ruim ao cliente, mas também uma discriminação ativa que poderia ter sérias consequências legais e de reputação para o banco se testemunhada pelas pessoas erradas ou gravada por clientes com smartphones. Se você realmente tiver dinheiro na sua conta, eu como minha gravata, concluiu Thompson, e se você, de alguma forma, tiver os $2 milhões que está reivindicando, eu pessoalmente pagarei o dobro desse valor do meu próprio bolso. Sua aposta tola logo se provaria um dos erros mais caros de sua carreira, demonstrando como a arrogância e o preconceito podem levar a consequências profissionais catastróficas quando direcionados ao alvo errado.
David ouviu toda a agressão verbal de Thompson com a paciência de alguém que aprenderá a controlar as emoções ao longo de décadas de negociações comerciais e situações de gestão de pessoal que exigiam contenção diplomática, mesmo diante do comportamento pouco profissional de subordinados que haviam esquecido seu lugar na hierarquia organizacional. Sr. Thompson, aprecio sua preocupação com a segurança e a proteção do banco contra transações fraudulentas, disse David calmamente, sua resposta diplomática surpreendendo todos que estavam por perto e que esperavam raiva ou reações defensivas ao tratamento insultuoso do gerente. Mas posso garantir que meu pedido de saque é completamente legítimo e está dentro do saldo disponível da minha conta. Seu tom comedido carregava uma autoridade que Thompson não reconheceu, focado como estava em manter sua demonstração pública de domínio em vez de realmente ouvir o cliente que deveria atender profissionalmente. Escute, amigo, respondeu Thompson com agressividade crescente, sou gerente desta agência há 8 anos e consigo identificar uma fraude a quilômetros de distância. Você entra aqui vestido como um estudante universitário, diz que quer sacar milhões de dólares e espera que simplesmente entreguemos o dinheiro sem fazer perguntas? Sua confiança baseada na experiência refletia ignorância sobre as diversas maneiras pelas quais indivíduos genuinamente ricos poderiam escolher se vestir e conduzir seus negócios, especialmente aqueles que construíram suas fortunas com trabalho duro, em vez de privilégios herdados. Não estou pedindo que você me entregue dinheiro sem verificação, respondeu David, sensatamente. Estou apenas solicitando que você siga os procedimentos bancários padrão para verificar o status da minha conta e processar um saque legítimo que se encaixe perfeitamente no meu saldo disponível. Sua referência aos procedimentos padrão demonstrava conhecimento das operações bancárias que deveria ter feito Thompson hesitar, mas o gerente estava muito comprometido com sua abordagem confrontacional para reconhecer sinais de alerta de que poderia estar cometendo um grave erro de julgamento. Procedimentos padrão. Thompson riu ironicamente. O procedimento padrão é recusar pedidos ridículos de pessoas que obviamente não têm o dinheiro que estão reivindicando. Não vou perder o tempo do banco fazendo verificações de antecedentes de um sujeito aleatório que apareceu na rua. Sua recusa em realizar procedimentos básicos de verificação violava protocolos bancários fundamentais, ao mesmo tempo em que demonstrava um preconceito pouco profissional que teria horrorizado os executivos corporativos que haviam trabalhado para construir a reputação da instituição de atendimento respeitoso ao cliente. Sabe de uma coisa, continuou Thompson, aquecendo o assunto, estou tão confiante de que você não tem 2 milhões de dólares que vou lhe fazer um acordo. Se sua conta realmente tiver tanto dinheiro, eu mesmo pagarei o dobro do valor, da minha própria conta poupança. A aposta imprudente refletia a certeza absoluta de Thompson de que suas suposições preconceituosas sobre a situação financeira de David estavam corretas, apesar de não haver nenhuma evidência real além de estereótipos baseados na aparência que não tinham correlação com riqueza legítima ou relacionamentos bancários. O momento da verdade chegou quando Maria, atendendo ao pedido discreto de David e apesar dos protestos de Thompson, exibiu as informações completas da conta na tela e começou a ler os detalhes que transformariam toda a situação de uma transação rotineira em uma catástrofe que acabaria com a carreira do gerente arrogante. A conta principal do Sr. Kim apresenta um saldo atual de 847 milhões de dólares, anunciou Maria em um tom de voz quase sussurrante, seu espanto com o valor astronômico evidente para todos ao alcance de sua estação de trabalho, e suas contas pessoais elevam o relacionamento total com o Metropolitan National Bank para mais de 1,2 bilhão de dólares. Os números que ela leu provocaram silêncio imediato em todo o saguão da agência, enquanto funcionários e clientes processavam a realidade de que estavam testemunhando um gerente de banco insultar e humilhar alguém cujo relacionamento financeiro com sua instituição excedia o PIB anual de países pequenos. Isso não pode estar certo, gaguejou Thompson, sua arrogância confiante evaporando ao perceber que seu confronto público com David havia sido testemunhado por todos os presentes e gravado pelas câmeras de segurança da agência, que capturaram cada momento de seu comportamento pouco profissional. Verifique a conta novamente, deve haver algum tipo de erro no sistema. Sua esperança desesperada de que os números estivessem errados refletia a compreensão crescente de que havia cometido um erro catastrófico de julgamento que poderia custar-lhe não apenas o emprego, mas toda a sua carreira no setor bancário,
onde a reputação de competência profissional era essencial para o progresso. Verifiquei as informações da conta várias vezes, respondeu Maria, sua voz ganhando força ao perceber que estivera certa em tratar David com respeito, apesar da pressão de Thompson para demiti-lo por considerá-lo indigno de serviço profissional. E todos os números estão corretos. O Sr. Kim tem fundos mais do que suficientes para cobrir sua solicitação de saque. Sua confirmação dos detalhes da conta confirmou oficialmente que Thompson havia humilhado publicamente um dos clientes mais valiosos do banco, violando todos os princípios de serviço bancário profissional que a instituição alegava defender. Além disso, continuou Maria, lendo informações adicionais da conta que apareceram na tela, as contas do Sr. Kim mostram como presidente e CEO do Metropolitan National Bank, com autoridade para assinar todas as contas corporativas e privilégios ilimitados de saque. A revelação da verdadeira identidade de David atingiu Thompson como um golpe físico, ao perceber que estava insultando e desafiando seu próprio supervisor supremo, o homem que havia construído o império bancário que o empregava e a milhares de outras pessoas em toda a organização. Meu Deus! Sussurrou Thompson enquanto as implicações de seu comportamento se tornavam claras. Sr. Kim, eu não fazia ideia, eu nunca. Suas tentativas gaguejadas de explicação não conseguiram abordar a magnitude de sua má conduta profissional, testemunhada por funcionários e clientes que, sem dúvida, compartilhariam suas observações com outros na comunidade financeira, onde tais histórias se espalhavam rapidamente. Acredito que o senhor mencionou algo sobre me pagar o dobro se eu tivesse o dinheiro que pedi, disse David calmamente, mantendo o tom calmo, apesar de ter sofrido humilhação pública de alguém que deveria representar o compromisso de sua instituição com o atendimento respeitoso ao cliente, independentemente da aparência ou do status social percebido. O silêncio chocado que tomou conta do saguão da agência foi quebrado apenas pelo som da respiração ofegante de Thompson ao perceber que sua aposta tola o havia comprometido a pagar $4 milhões ao CEO de seu próprio banco, um valor que excedia seus ganhos e economias ao longo da vida por um fator que tornava a dívida matematicamente impossível de pagar. Sr. Kim, por favor, cometi um erro terrível, implorou Thompson, sua arrogância anterior substituída por pânico ao compreender que sua carreira e futuro financeiro dependiam da resposta de David ao tratamento que nenhum CEO deveria ter que suportar de seus próprios funcionários. Eu só estava tentando proteger o banco de fraudes e deixei meu julgamento ser obscurecido por... Sua explicação se perdeu ao perceber que nenhuma justificativa poderia desculpar suas suposições preconceituosas e seu comportamento antiprofissional, que violavam tanto a política da empresa quanto a decência humana básica. O senhor estava tentando proteger o banco? David perguntou com leve curiosidade, destacando a ironia de Thompson alegar estar protegendo uma instituição de seu próprio dono e principal tomador de decisões. Isso é interessante, porque eu tinha a impressão de que tratar os clientes com respeito e processar transações legítimas eram medidas de proteção mais importantes do que fazer suposições com base em suas escolhas de vestuário. Sua observação sobre as prioridades bancárias adequadas expôs a falha fundamental na abordagem de Thompson ao atendimento ao cliente, mantendo o tom diplomático que caracterizara suas respostas durante todo o confronto. Senhor, sei que não há desculpa para a forma como tratei, continuou Thompson em sua tentativa desesperada de controlar os danos, mas trabalho aqui há 8 anos, tenho uma família para sustentar e eu estava simplesmente... Seu apelo por compaixão não foi atendido, visto que ele não demonstrou nenhuma consideração pela dignidade de David ou pela impressão que seu comportamento causaria em outros clientes e funcionários que testemunharam sua conduta antiprofissional. Sr. Thompson, o senhor mencionou que conseguia identificar fraudes a quilômetros de distância, respondeu David calmamente, mas parece que suas habilidades de detecção podem precisar de alguma calibração se o senhor confundir seu próprio CEO com um criminoso em potencial com base apenas na escolha dele de se vestir casualmente em uma manhã de sábado. Sua gentil zombaria da suposta expertise de Thompson destacou como o preconceito e a arrogância levaram a uma falha espetacular de julgamento, mantendo o tom comedido que impediu que a situação se transformasse em uma discussão acalorada que teria sido pouco profissional independentemente do comportamento de Thompson. Sobre aquela aposta que o senhor fez, continuou David, presumo que o senhor estava falando sério sobre pagar o dobro do valor do saque se eu realmente tivesse os fundos,
o que daria aproximadamente 4 milhões de dólares com base em sua promessa pública. Sua referência à dívida impossível criou pressão adicional sobre Thompson, ao mesmo tempo em que demonstrava que David estava prestando atenção a cada detalhe do confronto, apesar de manter a calma durante toda a agressão verbal sofrida. Acho que precisamos ter uma conversa mais privada sobre sua abordagem ao atendimento ao cliente e sua compreensão dos valores e políticas desta instituição, concluiu David, porque seu comportamento hoje sugere alguns equívocos fundamentais sobre como o Metropolitan National Bank opera e o que esperamos de nossa equipe de gestão. A caminhada até o escritório de Thompson pareceu uma marcha fúnebre enquanto o gerente desacreditado conduzia seu CEO pelo saguão da agência, onde funcionários e clientes assistiam com evidente fascínio à dramática reversão da dinâmica de poder que transformará Thompson de figura autoritária arrogante em subordinado derrotado em questão de minutos. Por favor, sente-se, senhor Kim, ofereceu Thompson, nervoso, ao entrarem em seu escritório, embora a ironia de um gerente de agência convidar o dono do banco para se sentar no que era tecnicamente propriedade de David não tenha passado despercebida por nenhum dos participantes da conversa que determinaria o futuro profissional de Thompson. Posso lhe oferecer café, água ou qualquer outra coisa enquanto discutimos esta situação. Sua tentativa de hospitalidade chegou tarde demais para reparar o dano causado pela humilhação pública de alguém cuja opinião poderia encerrar sua carreira com um único telefonema para o Departamento de Recursos Humanos. Estou bem, obrigado, respondeu David enquanto se sentava e observava a decoração do escritório, que incluía vários prêmios por excelência em atendimento ao cliente, que pareciam zombar do comportamento recente de Thompson em relação a alguém que ele considerava indigno de tratamento respeitoso. Mas estou curioso sobre sua filosofia de gestão e como você desenvolveu sua abordagem para avaliar os clientes e suas solicitações de transação. Sua pergunta foi formulada diplomaticamente, mas Thompson entendeu que sua resposta poderia determinar se ele permaneceria empregado ou se tornaria mais um conto de advertência sobre as consequências de julgar as pessoas com base em aparências superficiais. Sr. Kim, percebo que cometi um grave erro de julgamento, começou Thompson, e quero que saiba que meu comportamento em relação ao senhor não representa minha abordagem normal ao atendimento ao cliente ou meu entendimento das políticas do banco em relação ao tratamento respeitoso de todos os clientes. Sua declaração era tecnicamente precisa, embora levantasse questões sobre por que ele havia aberto uma exceção no caso de David e quais critérios ele normalmente usava para determinar quais clientes mereciam cortesia profissional em vez de humilhação pública. Isso é reconfortante, respondeu David, embora me faça pensar no que havia de diferente em nossa interação que o levou a se desviar de seus padrões profissionais normais. Foram minhas roupas, minha idade, minha etnia ou algum outro fator que desencadeou sua decisão de me tratar como indigno de respeito básico? Sua pergunta direta sobre a base do comportamento discriminatório de Thompson forçou o gerente a confrontar as suposições preconceituosas que haviam motivado sua conduta antiprofissional, ao mesmo tempo em que destacava a natureza problemática do atendimento seletivo ao cliente com base em julgamentos pessoais arbitrários. Eu não sei o que deu em mim, gaguejou Thompson. Acho que estava tendo um dia ruim e deixei minha frustração afetar meu julgamento de maneiras que violaram tudo o que eu sei sobre atendimento adequado ao cliente e comportamento profissional. Sua explicação atribuiu seu comportamento a um estado emocional temporário, em vez de reconhecer o preconceito sistemático que havia influenciado suas suposições sobre a dignidade de David em receber um tratamento respeitoso. Sr. Thompson, dias ruins não fazem com que as pessoas desenvolvam preconceitos repentinos contra clientes com base em sua aparência, observou David. Eles revelam preconceitos que já estavam presentes, mas normalmente mantidos ocultos ao lidar com pessoas que parecem atender aos seus padrões de tratamento respeitoso. Sua análise do comportamento de Thompson sugeriu que o incidente representou a exposição de falhas de caráter existentes, em vez de um lapso temporário de julgamento causado por estressores externos. O arquivo pessoal que David revisou discretamente ao telefone enquanto Thompson continuava suas tentativas de explicação revelou um padrão de reclamações de clientes e queixas de funcionários que pintavam um quadro de problemas sistemáticos com a abordagem do gerente em relação à liderança e ao serviço, que se estendia muito além do incidente atual.
Vejo que você recebeu 14 reclamações formais nos últimos 2 anos, David mencionou casualmente, incluindo acusações de tratamento discriminatório para clientes que não atendiam aos seus padrões aparentes de serviço respeitoso, e diversas queixas de funcionários sobre seu estilo de gestão e atitude em relação aos subordinados. A documentação do comportamento problemático de Thompson forneceu contexto para a compreensão de que seu tratamento a David representava um padrão e não um incidente isolado, ao mesmo tempo em que levantava questões sobre por que reclamações anteriores não haviam resultado em ações corretivas ou intervenção da gerência. Essas reclamações eram de clientes difíceis e funcionários descontentes que não entendiam os procedimentos bancários, respondeu Thompson defensivamente, e eu sempre consegui resolver as situações sem que nenhuma ação disciplinar formal fosse tomada contra mim. Sua atitude desdenhosa em relação aos problemas documentados sugeria falta de percepção sobre seu comportamento e seu impacto tanto nos clientes quanto nos funcionários que trabalhavam sob sua supervisão. Perspectiva interessante, observou David, embora eu note que as reclamações descrevem padrões de comportamento notavelmente semelhantes aos que vivenciei hoje. Suposições sobre o valor do cliente com base na aparência, humilhação pública de pessoas que você considerava indignas de respeito e recusa em seguir procedimentos padrão ao lidar com indivíduos que não atendiam aos seus critérios pessoais para tratamento profissional. Seu resumo dos padrões de reclamações demonstrou que o comportamento de Thompson representava discriminação sistemática, em vez de julgamento equivocado isolado, ao mesmo tempo em que destacava a incapacidade ou falta de vontade do gerente em reconhecer a natureza problemática de sua abordagem ao atendimento ao cliente. Sr. Thompson, construí este banco com base no princípio de que todo cliente merece tratamento respeitoso, independentemente de sua aparência, histórico ou saldo da conta, continuou David, e seu comportamento hoje, combinado com essas reclamações documentadas, sugere que o senhor discorda fundamentalmente dessa filosofia e acredita que algumas pessoas merecem mais cortesia profissional do que outras. Sua declaração sobre os valores institucionais destacou o conflito entre as práticas discriminatórias de Thompson e o compromisso declarado do banco com a igualdade de tratamento de todos os clientes. Além disso, acrescentou David, sua aposta pública sobre me pagar o dobro se eu realmente tivesse o dinheiro que solicitei demonstra um julgamento equivocado que vai além das questões de atendimento ao cliente e abrange o senso comercial básico e a competência profissional. Sua referência à dívida impossível que Thompson havia criado com seu desafio arrogante ilustrou como o preconceito e o excesso de confiança levaram a decisões que poderiam ter sérias consequências financeiras se levadas ao pé da letra. Quero que você pense cuidadosamente se pode realmente se comprometer a tratar todos os clientes com igual respeito e dignidade, concluiu David, porque se não puder assumir esse compromisso de forma autêntica, então não é a pessoa certa para representar os valores desta instituição perante o público que atendemos. A percepção de que sua carreira estava por um fio levou Thompson a fazer tentativas cada vez mais desesperadas para salvar sua posição, ao mesmo tempo em que demonstrava um comportamento servil que contrastava fortemente com sua arrogância anterior em relação a alguém que ele considerava indigno de respeito básico. Sr. Kim, por favor, me dê outra chance, implorou Thompson. Sei que cometi um erro terrível, mas aprendi a lição e prometo que isso nunca mais acontecerá se o senhor me permitir manter meu emprego. Seu apelo por misericórdia chegou tarde demais para desfazer a humilhação pública que infligiu ao seu próprio CEO, ao revelar falhas de caráter que levantavam dúvidas sobre sua aptidão para qualquer posição de liderança na organização. O senhor mencionou que aprendeu a lição, respondeu David, pensativo, mas estou curioso para saber qual lição específica o senhor acha que aprendeu com essa experiência. É que o senhor deveria ser mais cuidadoso com quem insulta ou que não deveria insultar ninguém, independentemente de seu status ou aparência. Sua pergunta destacou a diferença entre uma mudança comportamental superficial motivada pelo medo das consequências e uma compreensão genuína das questões morais e profissionais que a conduta de Thompson havia revelado. Aprendi que não devo fazer suposições sobre as pessoas com base em sua aparência ou vestimenta, respondeu Thompson rapidamente, e que preciso tratar todos os clientes com o mesmo nível de respeito profissional, independentemente de minhas opiniões pessoais sobre sua aparência ou circunstâncias. Sua resposta sugeriu compreensão do comportamento apropriado,
Embora David se perguntasse se essa percepção representava um desenvolvimento genuíno do caráter ou simplesmente o reconhecimento de que suposições preconceituosas poderiam ter consequências profissionais quando aplicadas aos alvos errados. Isso é um começo, reconheceu David, embora eu esteja preocupado com sua referência a opiniões pessoais sobre as circunstâncias dos clientes, porque o serviço bancário profissional não deve envolver opiniões pessoais sobre se os clientes merecem tratamento respeitoso com base em sua aparência ou status social percebido. Sua observação sobre a inadequação do respeito seletivo destacou problemas persistentes com a mentalidade de Thompson, que iam além do simples ajuste comportamental para abranger atitudes fundamentais sobre dignidade humana e responsabilidade profissional. Você tem toda a razão, concordou Thompson apressadamente, não há lugar para opiniões pessoais no atendimento profissional ao cliente, e cada pessoa que entra nesta agência merece ser tratada com dignidade e respeito, independentemente de quaisquer fatores que possam influenciar minhas impressões ou suposições pessoais. Seu reconhecimento dos padrões profissionais adequados soou ensaiado, em vez de refletir uma percepção genuína sobre os problemas éticos de sua abordagem discriminatória nas interações com os clientes. Sr. Thompson, aprecio sua disposição em reconhecer seus erros, disse David diplomaticamente, mas preciso considerar as implicações mais amplas de seu comportamento para a reputação desta instituição e a mensagem que ela transmite aos outros funcionários sobre padrões aceitáveis de conduta profissional. Sua referência a preocupações institucionais destacou como a má conduta individual pode afetar a cultura organizacional e a percepção pública do compromisso do banco com o tratamento igualitário de todos os clientes. Eu entendo perfeitamente, respondeu Thompson, e quero que saiba que estou comprometido em fazer o que for preciso para reconstruir sua confiança em minha capacidade de administrar esta agência de acordo com os mais altos padrões de serviço profissional e respeito ao cliente do banco. Sua promessa de reforma foi prejudicada pelo histórico documentado de problemas semelhantes que sugeriam um padrão de comportamento em vez de um incidente isolado que exigia uma correção simples. A discussão sobre o futuro de Thompson no banco foi interrompida por uma batida na porta do escritório, seguida pela entrada de Maria Santos, que havia sido instruída a trazer a documentação do status da conta de David e a solicitação de saque para concluir a transação que dera início a todo o confronto. Sr. Kim, tenho a papelada do seu saque pronta para assinatura, disse Maria profissionalmente, seu tom respeitoso contrastando fortemente com o tratamento anterior de Thompson, demonstrando o tipo de atendimento ao cliente que David esperava de todos os funcionários do banco, independentemente de sua posição na hierarquia organizacional. E quero me desculpar por qualquer inconveniente que você tenha experimentado durante sua visita à nossa agência hoje. Seu reconhecimento do atendimento problemático que David havia recebido demonstrou consciência de que o comportamento de Thompson refletia negativamente em toda a agência, mantendo limites profissionais quanto a criticar seu supervisor diante da alta gerência. Obrigada, Maria, respondeu David calorosamente. Você lidou com uma situação difícil exatamente com o tipo de profissionalismo e foco no cliente que representa o melhor do que o Metropolitan National Bank representa em termos de excelência em serviços e respeito por todos os clientes. Seus elogios ao desempenho de Maria contrastaram implicitamente com a conduta pouco profissional de Thompson, ao mesmo tempo em que reforçavam os padrões de comportamento que ele esperava de todos os funcionários da organização. Se não se importa que eu pergunte, continuou Maria, hesitante, poderia me dizer se o Sr. Thompson enfrentará alguma consequência pelo tratamento que lhe deu hoje, já que vários funcionários e clientes testemunharam o comportamento dele e estão se perguntando se o banco realmente aplica suas políticas declaradas sobre atendimento respeitoso ao cliente. Sua pergunta refletia uma preocupação mais ampla com a integridade institucional e se a retórica da administração sobre igualdade de tratamento era respaldada por responsabilização efetiva quando os funcionários violavam esses princípios em suas interações com os clientes. Essa é uma ótima pergunta, reconheceu David, e quero que você saiba que um comportamento como o que você testemunhou hoje é completamente inaceitável e inconsistente com os valores deste banco, independentemente de quem o demonstre ou da posição que ocupe na estrutura organizacional. Sua declaração sobre os valores institucionais garantiu que o comportamento discriminatório enfrentaria consequências, evitando, ao mesmo tempo, detalhes específicos sobre o destino disciplinar de Thompson,
que seria tratado pelos canais apropriados de recursos humanos. O Sr. Thompson precisa refletir seriamente sobre se pode realmente se comprometer a tratar todos os clientes com igual respeito, acrescentou David, porque representar esta instituição exige dedicação autêntica a padrões de serviço profissional que não permitam preconceitos pessoais ou cortesia seletiva baseada em julgamentos superficiais sobre o valor do cliente. Sua referência diplomática à situação de Thompson destacou a gravidade dos problemas comportamentais, mantendo, ao mesmo tempo, a devida privacidade sobre decisões específicas de pessoal que seriam tomadas pelos canais administrativos adequados. Espero que isso ajude a responder a sua pergunta sobre se o banco leva essas questões a sério, concluiu David, e aprecio seu profissionalismo ao lidar com uma situação desafiadora que exigiu que você navegasse entre pressões conflitantes, mantendo padrões adequados de atendimento ao cliente. Seu reconhecimento da difícil posição de Maria validou suas preocupações, ao mesmo tempo em que reforçou a importância do comportamento profissional, mesmo quando os supervisores modelavam condutas inadequadas. A conclusão da transação de saque de David ocorreu sem problemas, uma vez que Thompson não estava mais envolvido no processo, com Maria cuidando de toda a documentação e procedimentos com a eficiência e cortesia que caracterizam um serviço bancário adequado, quando preconceitos pessoais não interferem nas responsabilidades profissionais. Seu saque de $2 milhões foi processado com sucesso, anunciou Maria ao entregar a David o cheque administrativo que ele havia solicitado, e quero agradecer por sua paciência com nossos procedimentos internos e por nos dar a oportunidade de resolver esta situação adequadamente. Sua condução profissional da transação demonstrou que a agência era capaz de oferecer um excelente atendimento ao cliente quando os funcionários se concentravam em suas funções, em vez de fazer julgamentos inadequados sobre o valor do cliente com base em características superficiais. O prazer foi meu, respondeu David gentilmente, e quero que saiba que seu profissionalismo durante toda esta situação foi exemplar e reflete o tipo de comprometimento dos funcionários que me orgulha de liderar esta organização. Seu elogio a Maria reforçou positivamente o comportamento adequado, contrastando implicitamente sua conduta profissional com a abordagem discriminatória de Thompson nas interações com os clientes. Vocês tomarão alguma medida imediata em relação ao Sr. Thompson? Maria perguntou calmamente, sua preocupação com a cultura do local de trabalho e a responsabilização refletindo o interesse mais amplo dos funcionários em saber se a gerência abordaria comportamentos problemáticos testemunhados por diversas pessoas. Porque o tratamento que ele dispensava a clientes e funcionários tem sido um problema constante que afeta o moral e nossa capacidade de fornecer um serviço profissional consistente. Sua referência a problemas sistêmicos validou a análise de David do arquivo pessoal de Thompson, ao mesmo tempo em que destacava como a má conduta individual poderia prejudicar a eficácia da equipe e a reputação institucional se não fosse abordada pela alta gerência. O Sr. Thompson e eu conversaremos mais sobre seu futuro papel nesta organização, respondeu David diplomaticamente, e posso garantir que comportamentos como o que você testemunhou hoje não serão tolerados, independentemente do cargo ou tempo de serviço de alguém no banco. Seu compromisso com a responsabilização tranquilizou a integridade institucional, mantendo, ao mesmo tempo, limites apropriados sobre decisões específicas de pessoal que exigiam processamento administrativo adequado pelos canais de recursos humanos. Enquanto isso, continuou David, quero que saibam que os funcionários que demonstram profissionalismo e comprometimento com a excelência no atendimento ao cliente serão sempre reconhecidos e apoiados, porque são essas pessoas que tornam esta instituição bem-sucedida e digna da confiança pública. Sua ênfase no reconhecimento positivo equilibrou a responsabilização por má conduta com a valorização dos funcionários que consistentemente cumpriram os padrões profissionais, apesar de circunstâncias desafiadoras que poderiam induzi-los a adotar práticas discriminatórias semelhantes à abordagem de Thompson em relação ao atendimento ao cliente. Obrigada por essa garantia, respondeu Maria, porque é importante que os funcionários saibam que fazer a coisa certa é valorizado e protegido, mesmo quando isso significa discordar de supervisores que demonstram comportamento inadequado em relação a clientes ou funcionários.
Sua observação sobre a necessidade de apoio institucional ao comportamento ético destacou como a má conduta de Thompson havia gerado preocupações mais amplas sobre a cultura do local de trabalho e se os funcionários conseguiriam manter os padrões profissionais com segurança quando pressionados a adotar práticas discriminatórias. As consequências do confronto de Thompson com David tornaram-se tema de intensa discussão em toda a agência, enquanto funcionários e clientes compartilhavam suas observações sobre a drástica reversão da dinâmica de poder que transformará um gerente arrogante em um subordinado derrotado, implorando por sobrevivência profissional. Não acredito que Thompson não tenha reconhecido seu próprio CEO, sussurrou a caixa Jennifer Walsh para sua colega, e a maneira como ele insultou a aparência do Sr. Kim e questionou seu direito de fazer um saque legítimo foi completamente antiprofissional e constrangedora para toda a nossa agência. Seu espanto com a falha de Thompson em identificar David refletiu a preocupação mais ampla dos funcionários com a competência da gestão e a impressão que tais incidentes criavam nos clientes que testemunhavam o comportamento antiprofissional dos representantes do banco. O que vai acontecer com Thompson agora? Perguntou o representante de atendimento ao cliente Michael Shane, porque seu comportamento violou todas as políticas que fomos treinados a seguir em relação ao tratamento respeitoso dos clientes, e várias pessoas gravaram seu confronto com o Sr. Kim em seus celulares. Sua pergunta sobre o destino de Thompson refletiu o interesse coletivo em saber se o banco aplicaria seus valores declarados por meio de consequências significativas para os funcionários que violassem os padrões profissionais de forma tão pública e dramática. Ouvi dizer que Thompson fez uma espécie de aposta sobre pagar o dobro ao cliente se ele realmente tivesse o dinheiro, observou a agente de crédito Patricia Williams, o que significaria que ele deve $4 milhões ao próprio chefe por estar enganado sobre a situação financeira de alguém com base apenas em suas roupas casuais. Sua referência à dívida impossível de Thompson destacou como a arrogância e o preconceito levaram a consequências que iam além do simples constrangimento, abrangendo potenciais responsabilidades financeiras que poderiam afetar seu futuro econômico pessoal. Toda a situação está viralizando nas redes sociais, observou o segurança James Rodrigues, porque vários clientes postaram vídeos do comportamento de Thompson e das respostas calmas do Sr. Kim, e agora isso está sendo compartilhado como um exemplo de como o preconceito pode ter um efeito contraproducente espetacular quando aplicado à pessoa errada. Sua observação sobre a documentação digital refletiu como a tecnologia moderna pode amplificar as consequências do comportamento antiprofissional, tornando-o permanentemente disponível para escrutínio e comentários públicos. Sinto-me mal pela família de Thompson, comentou a recepcionista Lisa Thompson, porque sua carreira no setor bancário provavelmente acabou depois deste incidente, e seu comportamento o acompanhará em futuras entrevistas de emprego, onde os empregadores possam pesquisar seu histórico e descobrir essa humilhação pública. Sua compaixão pelos dependentes de Thompson destacou como a má conduta individual poderia ter efeitos em cascata sobre os familiares, que não tinham responsabilidade por seus fracassos profissionais, mas sofreriam as consequências de sua reputação danificada. Talvez isso sirva de lição para outros gerentes sobre como tratar os clientes com respeito, sugeriu a assistente administrativa Carol Martinez, porque se a notícia sobre o que aconteceu aqui se espalhar, outros profissionais do setor bancário podem pensar duas vezes antes de fazer suposições sobre as pessoas com base em sua aparência ou status social percebido. Sua esperança por um aprimoramento profissional mais amplo refletia o reconhecimento de que a queda pública de Thompson poderia servir a propósitos educacionais para outros funcionários que, de outra forma, poderiam se envolver em práticas discriminatórias semelhantes. A reunião de pessoal que David convocou na manhã da segunda-feira seguinte incluiu Thompson, a diretora de recursos humanos, Raquel Foster, e o gerente regional, Steven Burke, criando um ambiente formal para abordar a grave má conduta profissional testemunhada por vários funcionários e clientes durante a gravação para distribuição nas redes sociais. Sr. Thompson, estamos aqui para discutir seu comportamento em relação a um cliente no sábado, começou a diretora Foster formalmente, e para determinar qual ação disciplinar é apropriada, dada a gravidade de sua conduta e seu impacto na reputação desta instituição e no moral dos funcionários. Seu tom profissional demonstrou a seriedade do processo, seguindo os procedimentos administrativos adequados para lidar com violações graves da política da empresa e dos padrões profissionais.
Entendo que cometi um erro grave, respondeu Thompson, sua arrogância anterior completamente substituída por um reconhecimento contido de que sua carreira dependia das decisões tomadas por pessoas que testemunharam ou analisaram evidências de sua discriminação antiprofissional contra o próprio CEO do banco. E quero assumir total responsabilidade por minhas ações e seu impacto na reputação do Sr. Kim e do banco. Sua aceitação da responsabilidade representou um progresso em relação às suas tentativas iniciais de justificar seu comportamento, embora tenha chegado tarde demais para impedir a revisão sistemática de seu desempenho e aptidão para a continuidade do emprego em uma posição de liderança com atendimento ao cliente. Sr. Thompson, seu comportamento no sábado foi testemunhado por aproximadamente 20 pessoas, observou o gerente regional Burke, e as imagens das câmeras de segurança confirmam que o senhor humilhou publicamente um cliente com base em suposições sobre sua situação financeira e valor pessoal, que violavam todos os princípios do serviço bancário profissional. Seu resumo das evidências documentadas destacou a extensão da má conduta de Thompson, ao mesmo tempo em que estabeleceu a base factual para decisões disciplinares que seriam baseadas em evidências objetivas, e não em impressões subjetivas ou preferências pessoais. Além disso, continuou Burke, seu arquivo pessoal revela 14 reclamações anteriores sobre tratamento discriminatório de clientes e funcionários, sugerindo que o incidente de sábado representa um padrão de comportamento, e não um julgamento isolado e equivocado, que poderia ser abordado por meio de treinamento ou aconselhamento adicional. Sua referência ao histórico de problemas semelhantes de Thompson forneceu o contexto que transformou o incidente atual de um erro corrigível em evidência de inaptidão sistemática para cargos que exigem interação respeitosa com clientes e funcionários diversos. O Sr. Kim expressou preocupação com a mensagem que a sua permanência no cargo enviaria aos demais funcionários e ao público sobre se esta instituição realmente cumpre seu compromisso declarado de tratamento igualitário, independentemente da aparência do cliente ou do status social percebido, acrescentou o diretor Foster. E devemos considerar as implicações mais amplas de nossa resposta a violações tão graves da conduta profissional e dos valores da empresa. Sua referência às preocupações de David com a integridade institucional destacou como a má conduta individual pode minar a credibilidade organizacional se não for abordada por meio de consequências apropriadas que demonstrem compromisso autêntico com os padrões profissionais. Que ação disciplinar o senhor recomenda? Perguntou Thompson em voz baixa, embora seu tom resignado sugerisse que ele já entendia o provável resultado dos procedimentos que documentaram suas violações sistemáticas dos padrões profissionais por um longo período. Com base na gravidade de sua conduta, seu histórico de problemas semelhantes e a natureza pública de seu comportamento, que prejudicou a reputação desta instituição, respondeu o diretor Foster. Não temos escolha a não ser rescindir seu contrato de trabalho imediatamente e registrar em seu prontuário pessoal que o senhor não é elegível para recontratação devido a práticas discriminatórias incompatíveis com o serviço bancário profissional. Seu anúncio de demissão refletiu a gravidade das violações de Thompson, ao mesmo tempo em que estabeleceu consequências claras que serviriam como dissuasão para outros funcionários que pudessem considerar se envolver em comportamento discriminatório semelhante em relação a clientes ou colegas. A entrevista de desligamento que encerrou a carreira de 8 anos de Thompson no Metropolitan National Bank proporcionou uma oportunidade para uma reflexão final sobre as falhas de caráter e a má conduta profissional que levaram à sua queda espetacular, de gerente respeitado a um conto de advertência sobre as consequências do preconceito e da arrogância em funções de atendimento ao cliente. Sr. Thompson, quero que entenda que sua demissão não se deve apenas a um incidente, explicou David durante a conversa final. Trata-se de um padrão de comportamento que demonstra incompatibilidade fundamental com os valores sobre os quais esta instituição foi construída e continua a defender. Sua explicação enfatizou problemas sistemáticos em vez de erros isolados, fornecendo uma estrutura para entender por que o emprego de Thompson havia se tornado insustentável, apesar de seus anos de serviço e aparente competência profissional em questões técnicas bancárias. Eu percebo isso agora, respondeu Thompson com genuíno remorso que só emergiu depois de enfrentar consequências que encerrariam sua carreira por um comportamento que antes considerava um exercício aceitável de autoridade gerencial.
E quero que saiba que perder este emprego me forçou a confrontar atitudes e preconceitos que eu nem percebi que possuía até que me custaram tudo o que trabalhei para conquistar. Seu reconhecimento do preconceito inconsciente representou um crescimento pessoal que veio tarde demais para salvar sua carreira, mas que poderia evitar problemas semelhantes em empregos futuros se ele se comprometesse genuinamente a mudar as atitudes discriminatórias que caracterizavam sua abordagem de liderança e atendimento ao cliente. Esse é um reconhecimento importante, reconheceu David, embora eu espere que você entenda que a consciência do preconceito não é suficiente. Você precisará trabalhar ativamente para mudar os padrões de pensamento e as respostas comportamentais que o levaram a tratar as pessoas de forma diferente com base em características superficiais, em vez de se concentrar em suas necessidades e solicitações legítimas. Seus conselhos sobre desenvolvimento pessoal destacaram a diferença entre a compreensão intelectual dos problemas e a mudança comportamental genuína que seria necessária para que Thompson desempenhasse com sucesso qualquer função de atendimento ao cliente no futuro. Já comecei a trabalhar com um conselheiro sobre essas questões, revelou Thompson, porque percebi que meu comportamento em relação a você e a outros clientes refletia problemas mais profundos com a forma como vejo e julgo outras pessoas, que vão além de simples erros relacionados ao trabalho. Seu compromisso com a terapia profissional sugeria o reconhecimento de que suas atitudes discriminatórias exigiam intervenção sistemática, em vez de simples reconhecimento ou ajustes comportamentais superficiais que poderiam não abordar preconceitos subjacentes. Isso é encorajador, respondeu David, mas quero que você entenda que o dano que causou vai além das consequências pessoais, incluindo danos aos funcionários que testemunharam seu comportamento e aos clientes que sofreram sua discriminação, todos os quais merecem um tratamento melhor do que o que você ofereceu. Sua ênfase no impacto mais amplo destacou como a má conduta individual afetou comunidades inteiras de partes interessadas, em vez de apenas o perpetrador, que enfrentou consequências diretas por comportamento antiprofissional. Quanto à sua aposta sobre pagar o dobro se eu realmente tivesse os fundos, continuou David, ligeiramente divertido, vou perdoar essa dívida porque acredito que você já aprendeu uma lição cara o suficiente e porque levá-lo à falência não serviria a nenhum propósito construtivo. Sua decisão de perdoar a dívida impossível demonstrou a misericórdia que Thompson não havia demonstrado aos outros, ao mesmo tempo em que forneceu uma ilustração final das diferenças de caráter que tornaram seu relacionamento profissional insustentável. Obrigado, disse Thompson calmamente. Não mereço essa gentileza depois da forma como o tratei, mas aprecio sua decisão de se concentrar na educação em vez da vingança como resposta ao meu comportamento. Sua gratidão refletiu a compreensão de que a resposta de David havia sido mais generosa do que sua conduta justificava, ao mesmo tempo em que reconhecia a autoridade moral que advinha da escolha da dignidade em vez da retaliação quando injustiçado por subordinados. Sr. Thompson, espero que esta experiência lhe ensine algo valioso sobre tratar todas as pessoas com respeito, independentemente de sua aparência ou circunstâncias, concluiu David, porque todos merecem dignidade humana básica, e o sucesso profissional nunca deve ocorrer às custas da autoestima ou do senso de pertencimento de outras pessoas em espaços onde elas têm negócios legítimos. Sua lição final enfatizou a dignidade humana universal em vez de apenas a cortesia profissional, fornecendo uma estrutura filosófica que pode orientar as futuras interações de Thompson com populações diversas em qualquer carreira que ele seguisse após deixar o setor bancário. A reestruturação da gestão da agência que se seguiu à demissão de Thompson criou oportunidades de promoção e ascensão entre os funcionários que demonstraram profissionalismo consistente e comprometimento em tratar todos os clientes com igual respeito, independentemente de sua aparência ou status social. Maria, gostaria que você considerasse se candidatar ao cargo de gerente assistente que será aberto, anunciou David durante uma reunião de equipe, porque sua condução da situação de sábado demonstrou exatamente o tipo de liderança e julgamento profissional que precisamos em cargos de gestão. Sua oferta de promoção a Maria refletiu o reconhecimento de que situações de crise revelavam caráter e competência que poderiam não ser evidentes durante as operações de rotina, ao mesmo tempo em que fornecia reforço positivo para os funcionários que mantinham padrões profissionais apesar da pressão de supervisores que demonstravam comportamento inadequado. Eu ficaria honrada em aceitar essa oportunidade, respondeu Maria,
E quero garantir que estou comprometida em criar uma cultura na agência onde cada cliente receba um atendimento respeitoso e cada funcionário se sinta apoiado para fazer a coisa certa, mesmo quando for difícil. Seu discurso de aceitação enfatizou os valores institucionais, ao mesmo tempo em que reconheceu a importância da cultura do local de trabalho para permitir ou prevenir práticas discriminatórias que poderiam prejudicar tanto o relacionamento com os clientes quanto o moral dos funcionários. Essa é exatamente a abordagem de que precisamos, confirmou David, e quero que saibam que os funcionários que demonstram integridade e profissionalismo sempre terão oportunidades de crescimento nesta organização, porque essas qualidades são mais importantes do que habilidades técnicas ou conexões políticas. Sua ênfase no caráter em detrimento das credenciais orientou outros funcionários, ao mesmo tempo em que reforçou os princípios meritocráticos que recompensavam a excelência profissional genuína em vez do favoritismo ou da discriminação. Haverá treinamento adicional sobre atendimento ao cliente e prevenção à discriminação? Perguntou Jennifer Walsh, refletindo as preocupações da equipe sobre a prevenção de incidentes futuros que poderiam prejudicar a reputação da agência e criar situações desconfortáveis para os funcionários que testemunhassem comportamento antiprofissional de colegas ou supervisores. Com certeza, respondeu David, implementaremos programas abrangentes de treinamento sobre preconceito inconsciente, atendimento profissional ao cliente e valores institucionais, porque todos precisam de educação contínua sobre como tratar populações diversas com respeito e dignidade. Seu compromisso com o treinamento sistemático abordou as causas subjacentes do comportamento discriminatório, ao mesmo tempo em que demonstrou dedicação institucional à melhoria contínua dos padrões profissionais e do relacionamento com os clientes. A lição mais importante dessa situação, concluiu David, é que nosso sucesso como instituição depende de tratar cada pessoa que entra em nossas portas como alguém que merece respeito e serviço profissional, independentemente de sua aparência, vestimenta ou fala. Seu resumo enfatizou a dignidade universal, ao mesmo tempo em que forneceu orientações claras para futuras interações com clientes, o que evitaria a repetição do comportamento discriminatório que custou a carreira de Thompson e prejudicou a reputação da agência entre funcionários e clientes que testemunharam sua conduta antiprofissional. A atenção da mídia em torno da demissão de Thompson e os vídeos virais de seu confronto com David geraram discussões mais amplas sobre discriminação no setor bancário e a importância de treinar profissionais de serviços financeiros para reconhecer e superar preconceitos inconscientes que podem afetar o tratamento dado a diversas populações de clientes. Este incidente destaca problemas sistemáticos na forma como os profissionais bancários são treinados para interagir com clientes que não se enquadram nos estereótipos tradicionais sobre riqueza e sofisticação financeira, observou a consultora de diversidade doutora Patricia Williams durante uma entrevista televisiva sobre o caso, e demonstra a necessidade de um treinamento abrangente sobre preconceitos que vá além da cortesia superficial para abordar suposições subjacentes sobre o valor do cliente. Sua análise conectou a má conduta individual de Thompson a padrões mais amplos do setor, ao mesmo tempo em que defendia intervenções sistemáticas que pudessem prevenir incidentes semelhantes em outras instituições financeiras em todo o país. O fato de isso ter ocorrido em um grande banco com políticas declaradas sobre igualdade de tratamento sugere que políticas escritas não são suficientes sem treinamento contínuo e mecanismos de responsabilização que garantam a implementação efetiva de práticas não discriminatórias, continuou a doutora Williams. E este caso provavelmente se tornará uma ferramenta de ensino para outras instituições que desejam prevenir desastres semelhantes de relações públicas. Sua previsão sobre o valor educacional refletiu como incidentes de grande repercussão poderiam catalisar mudanças institucionais mais amplas quando as organizações aprendessem com os erros dos outros, em vez de esperar para vivenciar problemas semelhantes. O que é particularmente notável, observou Robert Shane, analista do setor bancário, é como a resposta do CEO equilibrou a responsabilização pela má conduta com a misericórdia em relação à dívida impossível que o gerente havia criado com sua aposta arrogante, demonstrando uma liderança focada na educação em vez da vingança. Seu comentário destacou a condução diplomática da situação por David, ao mesmo tempo em que observou como as respostas dos executivos à má conduta dos funcionários poderiam modelar o comportamento profissional apropriado, mesmo ao lidar com subordinados que violaram os valores institucionais e a dignidade pessoal.
A natureza viral deste incidente provavelmente influenciará as práticas bancárias em todo o país, previu Chen, porque as instituições financeiras desejarão evitar constrangimentos semelhantes, garantindo que seus treinamentos de atendimento ao cliente abordem a discriminação baseada na aparência e o preconceito inconsciente que poderia levar à humilhação pública de clientes valiosos. Sua previsão sobre o impacto em todo o setor demonstrou como incidentes individuais poderiam criar mudanças sistêmicas quando documentados por meio de plataformas de mídia social que amplificassem problemas locais em conversas nacionais sobre padrões profissionais e integridade institucional. O aspecto mais significativo deste caso, concluiu a advogada de direitos civis Jennifer Martinez, é como ele demonstra que a discriminação com base na aparência ou no status social percebido pode ter um efeito contraproducente espetacular quando aplicada ao alvo errado, mas a verdadeira lição deve ser que tal tratamento é errado, independentemente de quem seja a vítima. Sua ênfase em princípios universais, em vez de apenas consequências para erros, destacou a dimensão moral da conduta profissional, ao mesmo tempo em que defendeu o respeito consistente em vez da cortesia seletiva com base na importância percebida do cliente ou no status social. O impacto a longo prazo da demissão de Thompson estendeu-se além das consequências individuais, influenciando a abordagem do Metropolitan National Bank em relação ao treinamento de funcionários, aos padrões de atendimento ao cliente e à cultura institucional, de forma a prevenir incidentes semelhantes, reforçando, ao mesmo tempo, o compromisso genuíno de tratar todos os clientes com igual dignidade e respeito profissional. Estamos implementando novas práticas de contratação que incluem avaliação de preconceito e avaliação de sensibilidade cultural, anunciou a diretora de recursos humanos, Raquel Foster, durante uma reunião geral da empresa, porque as habilidades técnicas bancárias não são suficientes se os funcionários não puderem interagir respeitosamente com populações de clientes diversas, que podem não se adequar às expectativas tradicionais de riqueza ou sofisticação financeira. Sua descrição dos procedimentos aprimorados de recrutamento refletiu o reconhecimento de que a prevenção da discriminação exigia a avaliação de caráter e atitude, em vez de depender apenas de qualificações profissionais que não previam tratamento respeitoso a todos os clientes, independentemente de sua aparência ou origem. Além disso, estamos estabelecendo sistemas de feedback do cliente que permitem que as pessoas denunciem tratamento discriminatório sem medo de retaliação, continuou Foster, porque as instituições só podem abordar problemas que conhecem, e os clientes precisam de canais seguros para denunciar comportamentos antiprofissionais que violem nossos valores e políticas declarados. Seu anúncio sobre mecanismos de responsabilização demonstrou o compromisso institucional com a melhoria contínua, ao mesmo tempo em que reconheceu que a prevenção da discriminação exigia monitoramento sistemático, em vez de presumir que políticas escritas se traduziriam automaticamente em comportamento adequado. O incidente de Thompson nos ensinou que o preconceito inconsciente pode afetar até mesmo profissionais experientes que acreditam estar tratando os clientes de forma justa, reconheceu Foster, e precisamos de treinamento e avaliação regulares para ajudar os funcionários a reconhecer e superar preconceitos que possam influenciar suas interações profissionais. Sua análise da oportunidade de aprendizado refletiu uma resposta institucional madura, focada na prevenção, e não apenas na punição, ao mesmo tempo em que reconhecia que a discriminação frequentemente resultava de atitudes inconscientes, e não de malícia deliberada. Mais importante ainda, concluiu Foster, queremos que todos os funcionários entendam que o sucesso profissional nesta organização depende de tratar todas as pessoas com respeito e dignidade, porque isso não se resume a um bom atendimento ao cliente, é a base da decência humana que torna nosso trabalho significativo além de meras transações financeiras. Sua ênfase na importância moral elevou o atendimento ao cliente de uma necessidade comercial a um imperativo ético, ao mesmo tempo em que forneceu uma estrutura filosófica que poderia orientar o comportamento dos funcionários em situações em que as políticas podem não fornecer orientações específicas. A transformação da má conduta de Thompson em melhoria institucional sistemática demonstrou como falhas individuais podem catalisar mudanças organizacionais positivas quando a liderança responde com sabedoria em vez de simplesmente tentar minimizar o constrangimento ou evitar responsabilidades.